Então, agora, oficialmente, boa noite a todos. Nessa sexta-feira, sextou aí com legislação. Grande abraço aí para Lu Carvalho, Micael, Rafaela. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Na outra aula foram muitas informações, né, sobre a legislação específica. Na aula de hoje também, muitas informações para você gabaritar o Estatuto da Polícia Civil na sua prova. Qualquer questão que cair, você consiga acertar. Hoje, a gente já vai finalizar a parte teórica do Estatuto. Paramos aqui na parte de competência. Está faltando só esses tópicos aqui. São bem tranquilos de ser estudados, bem rápido, a gente vai terminar a aula de hoje. E aí, o que eu quero de vocês? A gente vai finalizar o Estatuto da Polícia Civil hoje. Quero que vocês passem o final de semana lendo, fazendo a leitura, estudando, visualizando todos os tópicos, né? Porque na próxima semana vamos resolver questões. E aí vai ter o simulado também, simulado surpresa aí para vocês. E aí quando chegar na aula de questões, você já está ali com conhecimento, já conseguir treinar mesmo pesado, né? Porque às vezes resolver questão sem ter estudado muito, não faz muito sentido. Beleza? Então vamos lá. Chegou um ponto aqui da aula que eu deixei para o final, porque ele é bem complicadinho, que é o quê? A parte de competências. Nós estudamos lá no direito administrativo o princípio da legalidade. E eu disse para vocês que o agente público ele só pode fazer o que está na lei, o que a lei determina ou o que a lei autoriza. E está aqui, ó, a explicação disso. Porque o Estatuto da Polícia Civil, ele chega e determina isso daí. Ó, compete aos delegados de polícia. Então, isso aqui é a competência do delegado. Está aqui o que ele pode fazer, determinando as competências. Professor, eu quero saber o que eu vou fazer. Está aqui, escrivão. Então, são atribuições dos escrivães de polícia. Cumprir e fazer cumprir as ordens legais, dar cumprimento às formalidades processuais, lavrar termos, autos e mandados, observar os prazos necessários ao preparo, ultimação e remessa de procedimentos. Então, lavrar é como se fosse, entre aspas, escrever esses termos, autos, mandados, expedir privativa e gratuitamente certidões, você não vai cobrar nada por uma certidão, preparar expedientes, estatísticas, atividades cartorárias, ter boa guarda os livros cartorários, isso aqui eu já expliquei para vocês, né? Dentro da delegacia, tem uma espécie de cartório dentro da delegacia, que tem toda uma documentação, papelada, e aí vocês vão ficar responsáveis por isso daí. Com documentos a seu cargo e objetos apreendidos que oficialmente receber. Conservar o cartório em boa ordem, classificar ordeiramente os autos de inquérito, acompanhar o delegado, sempre que determinado em diligências policiais, reduzir declarações a termos. Professor, o que é isso? Reduzir declaração a termo. Aqui é porque muitas vezes a pessoa vai lá falar, dizer alguma coisa. Só que palavras se perdem. E aí eu preciso reduzir isso aí a termo, que é o quê? Escrever. Então a pessoa às vezes dá lá um depoimento, vai testemunhar. Então, tipo, eu já fui testemunha no Ministério Público, me chamaram lá para testemunhar num determinado caso, e eu falei o que eu tinha visto, e a pessoa estava escrevendo. Aí quando terminou, ela, aqui, leia. Vou ler aqui com você, tá aqui assim, tá tudo certo? Tá tudo certo. Mas ela dizia, calma, devagar, professor, calma aí, o senhor tá falando muito rápido. Eu disse, não, minha filha, que não esqueço, eu tenho que ir logo dizendo, né? Bora, digita rápido aí que eu tô, senão eu vou esquecer o fuxico. Beleza? Então, reduzir a termo é isso daí. Executar outras atividades cartorárias que foram determinadas pela chefia ou autoridades superiores. Muito cuidado com isso aqui, eu vou explicar daqui a pouco. Dirigir, se necessário, viaturas policiais e executar todas as demandas da Polícia Judiciária, constante em lei, regulamentos e assim por diante. Agora, as atribuições dos agentes de polícia são um pouco parecidas, é onde pode cair mais pegadinha, porque, tipo, a competência do delegado, ela é diferenciada. Já o escrivão e o agente são um pouco parecidas. Então, atribuições dos agentes: cumprir e fazer cumprir as ordens, lógico, executar a segurança de autoridades, proteção a vítimas, investigar, realizar diligência, efetuar prisões. Então, tipo, ó, o escrivão não foi falado que ele ia efetuar prisões,
Diz que ele poderia acompanhar o delegado sempre que for determinado. Já o agente, responsável por efetuar prisões, intimações, auxiliar o delegado em todos os fatos de investigação, dirigir veículos automotores em missões policiais em função do desempenho de diversos setores dos órgãos. Então, vamos supor, chega lá na Polícia Civil, um agente, e ele diz, não, eu não vou dirigir viatura, não. A Polícia Civil quiser que contrate um motorista. Eu fiz o concurso, foi para agente de polícia, não foi para ser motorista. Eu já escutei pessoas falando isso. Eu não fiz o concurso para ser motorista, não, mas está aqui, ó. É competência sua, está na lei. Você não está fazendo nada fora, ó, dirigir veículos automotores, acabou. Atuar nos procedimentos policiais de investigação, estabelecendo medidas de isolamento nos locais de ocorrências policiais, reunir elementos de sua autoria e materialidade de infrações penais, atuar na apuração de atos infracionais, promover quando determinado a coleta de dados, impressões digitais e executar todas as demais atribuições de polícia judiciária. Então é o seguinte, são muitas competências, eu não vou estar lendo todas, vou comentar aqui algumas com vocês, mas, professor, isso aí cai demais, porque a banca, ela sabe que às vezes é decoreba, sabe que às vezes é um pouco chatinho de ser estudado. Então, é por isso que ela cobra, porque às vezes é um pouco ruim de ser estudado. E se tivesse só essas três, se tivesse só as competências do delegado, do escrivão e do agente, pronto, seria até mais fácil você estudar, porque tem algumas, por exemplo, tem algumas competências aqui que são óbvias. Óbvias em qual sentido? Ora, se na hora da prova falar a questão de cartório, em algum momento aqui no artigo 16, na parte de agente de polícia, foi falado alguma coisa de cartório aí? Não. Então, essa parte cartorária de estatística está relacionado com o escrivão. Já o agente, ele é mais operacional, as competências dele são mais de realmente executar, de fazer. E o delegado, ele é o chefe, ó. Então, aqui, cumprir e fazer cumprir na sua competência as funções institucionais. Aí, tudo bem, tranquilo, mas aqui, ó, lavrar termo circunstanciado, instaurar e presidir inquéritos policiais. Aqui até mesmo pelo processo penal, mas se você esqueceu o processo penal, pela legislação, quem é que vai presidir o inquérito policial? O delegado. Promover diligência, solicitar informações, requisitar exames periciais e outros documentos ser necessária a instrução do inquérito. Então, ele está presidindo o inquérito ali, se ele precisar de alguma outra informação, ele vai solicitar. Assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato das investigações a seu cargo, dar cumprimento aos atos emanados da Justiça, praticar atos administrativos de natureza policial e dirigir a delegacia de polícia, o delegado titular, né, que é o chefe ali da delegacia, ele vai ficar responsável pela direção, ele é o chefe daquela delegacia ali, zelar pelo efetivo cumprimento dos princípios e funções institucionais da Polícia Civil, zelar pelo efetivo cumprimento dos direitos e garantias fundamentais e praticar outros atos inerentes às suas atribuições no termo do regulamento. Aqui, ó, vamos puxar um pouquinho o direito administrativo. A gente explica também a parte de competência, a parte do princípio da legalidade, até a questão do abuso de poder, que a gente está estudando na parte dos poderes, né? É muito bom quando você percebe essa ligação que existe entre os assuntos. E é onde você sai do decoreba e começa a aprender. Eu gosto de colocar o aluno para raciocinar, eu gosto que ele entenda, que ele compreenda, que ele saiba onde é que ele está pisando. Que ele assista, por exemplo, alguma coisa na televisão, no filme, no jornal, e ele, o meu professor comentou isso daí, eu estou entendendo o que é que isso aí está acontecendo. Então, quando eu expliquei para vocês, na aula de poderes, a questão do abuso de poder, que era quando a pessoa excede a competência. Tá aqui, ó. Às vezes você pode ter ficado ali sem entender um pouquinho, mas agora encaixou direitinho. Então tá aqui, ó. Lavrar termo circunstanciado, instaurar e presidir inquérito policial. É competência de quem? A lei diz que é competência do delegado, ele que vai fazer. Tá aqui como competência do escrivão presidir o inquérito policial? Não, não tá. Então, não é competência dele. Aí ele, mas eu vou fazer. Se ele fizer, ele pode ser acusado de excesso de poder, porque a competência dele está aqui, ó. Está estabelecida aqui, o que o escrivão pode fazer. Então, professor, o que eu vou fazer quando eu passar no concurso? Está aqui. Você já está sabendo, já vai entrar sabendo. É por isso que cai estatuto no concurso, que é para você já entrar sabendo o que você pode, o que você não pode, quais são os seus direitos, quais são as suas atribuições, já está tudo aqui. Vou fazer um concurso para a gente. Pois está aqui, o que você vai fazer? Não está aí, não é competência sua, não.
Tanto que, por exemplo, tinha agentes que estavam fazendo a função de escrivão. Como não teve concurso para escrivão em 2018, aí tinha alguns agentes realizando essa função. Foi considerado desvio de função em muitos casos e teve que sair. Foi por isso que está tendo o concurso agora, né? Então, muito cuidado com isso. Como eu falei para vocês, algumas competências são óbvias, você olha na prova já sabe de quem é, mas tem algumas que podem gerar uma certa confusão. Então, um bizu aqui para vocês, já só antes do bizu mostrar aqui que existem outras, né? Como eu falei, se fosse só essas três, tranquilo. Mas eu tenho uma competência também da Polícia Técnica Científica, que é bem simples, só são três, basicamente duas, que é praticar os atos necessários aos procedimentos de perícias. Opa, falou de perícia, competência da Polícia Técnica Científica. Emissão dos laudos com determinada autoridade policial, Ministério Público ou Judiciário. Executar a atividade de identificação humana, relevante para os procedimentos pré-processuais judiciários, quando requisitado pela autoridade competente. E outras atribuições previstas em regulamento. Aí, eu vou ter também competências, além da competência do agente, competência do escrivão, competência do delegado, tem competências do delegado geral, do chefão da Polícia Civil, e competências da Corregedoria Geral. E tem competências também do Conselho Superior, que já foi visto. Então, imagina você estudar isso daqui sozinho, sem ter um acompanhamento, ou simplesmente, vamos ler aqui. Aqui são as atribuições do delegado, aqui as atribuições do escrivão. Então, você precisa compreender o que o escrivão vai fazer, como eu falei, questão cartorária, de estatística, já falei, do agente. Mas para auxiliar mais ainda vocês, eu criei algumas dicas, alguns bizus, para você já ir matando a questão ali. Que são o quê? São verbos típicos. Porque vocês podem observar que as competências, elas começam com verbos, ó. Cumprir, lavrar, promover, assegurar, dar, praticar, expedir, ter, conservar, investigar, auxiliar. Então, começa com verbos. E aí eu tenho alguns verbos que são típicos. Típicos como assim, professor? Você só encontra naquela competência, naquele cargo. Então, caiu na prova o verbo investigar. É um verbo típico do agente. Pode procurar, procura nas competências do delegado o nome investigar. Não tem. Procura no escrivão investigar. Não tem. Da mesma forma, o verbo auxiliar. Então, caiu na prova esse verbo auxiliar, agente. E o verbo atuar também é um verbo típico do agente de polícia. Como eu falei, você pode procurar aqui nas outras que você não vai encontrar. Beleza? Algumas competências óbvias. E olha aqui uma que pode ser pegadinha de prova. O agente de polícia, ele vai dirigir veículos automotores em missões policiais em função do desempenho de diversos setores dos órgãos policiais. O escrivão também tem a competência de dirigir, mas é um pouco diferente. Ele vai dirigir, se necessário, viaturas policiais. Então, também da mesma forma, pode ser que alguém peça lá para você, vai dirigir essa viatura. Você, não fiz o concurso da motorista, tem nada a ver, é competência sua. Mas a banca pode criar uma certa pegadinha, porque se cair, por exemplo, dirigir veículos automotores em missões policiais, é a competência do agente. A competência do escrivão é dirigir se necessário. Então, por exemplo, o escrivão, ele só vai dirigir se for necessário. Se não for, ele não dirige. Agora, o agente não tem a competência de dirigir a viatura, está específico nisso daí. Tranquilo? O escrivão, quais são os verbos típicos? Que eu vou olhar para aquele verbo, opa, competência do escrivão. É o verbo conservar, verbo típico do escrivão. O verbo ter é um verbo típico do escrivão. E o verbo reduzir. São verbos aí típicos. Olhei, opa, é típico do escrivão. Delegado, quais são os verbos típicos que eu vou olhar? Assegurar, fazer, praticar e instaurar. Esses 4 verbos, olhei para a questão, são verbos típicos do delegado. Professor, e esses outros? Não, os outros não são típicos porque você encontra em outros. Por exemplo, o verbo dirigir, aqui, ó. Tem nos 3, né? O agente é dirigir veículos automotores. Escrivão, dirigir, se necessário, viaturas. Já o delegado é dirigir a delegacia. Então, é um verbo que aparece em vários locais. Então, ele não é típico. Ele não, é um verbo que você tem que tomar cuidado com ele,
porque se aparecer na hora da prova, pode ser 3 pessoas aí, só nesse caso aqui, né? Já o verbo praticar, não. Ele é típico do delegado. O verbo fazer, o verbo assegurar, o verbo instaurar. Tranquilo? Então, cuidado com esse detalhe. Vou até pegar bem aqui o material. Deixa eu procurar aqui bem rápido o material. Vou fazer só duas questões aqui com vocês. Não vou resolver todas as questões, não. Mas eu quero mostrar o quanto que é importante esses verbos aí. Pronto, achei aqui bem rápido o material. Não, não é esse aqui, não. Espera aí, a gente não perder muito tempo. Achei. Só botar aqui na questão. Pronto, vou compartilhar aqui agora com vocês. Tá aqui. Essas duas questões aqui. Vamos observar o quanto que é importante isso daí. Então, a questão 19 diz o seguinte. Assinale até aumentar mais um pouco. Ficar melhor de vocês visualizarem. Questão 19 diz o seguinte. Assinale a alternativa que identifica uma competência atribuída ao agente de polícia. Então, você vai lembrar quais são os verbos típicos do agente de polícia. Você pode tentar, às vezes, utilizar um pouquinho da prática, da lógica, né? Porque, por exemplo, ele fala aqui, ó, dirigir a delegacia de polícia. Opa, dirigir delegacia, delegado. Mas você poderia também, às vezes, lembrar dos verbos típicos. O verbo atuar, o verbo investigar. Então, já tenho aqui, ó, um verbo típico do agente. Acabou, matou a questão. Enquanto seu concorrente está se matando, tentando entender o que é, você já acabou. Por exemplo, o verbo ter. O verbo ter, ele é típico de quem? O verbo ter, ele é típico do escrivão. Então, essa é a competência do escrivão. O verbo reduzir é competência do escrivão. Beleza? Até mostrar aqui para vocês, ó. Voltar lá para o material. Agente, quais são os 3 verbos típicos? Auxiliar, investigar e atuar. Escrivão, conservar, ter e reduzir. Delegado, fazer, praticar, instaurar e assegurar. Então, eu já expliquei para vocês cada competência dessa, e vocês vão para a prova com esses verbos típicos, né, com essa dica, com esse bizu. Chega lá, ó, opa, pediu uma competência do agente. Já sei quais são os verbos típicos, logo de cara, sempre vai dar certo? Sempre vai ter um verbo típico lá? Logicamente que não. O bizu é para ajudar. Ele mata muitas questões. Pode ter certeza que esse bizu aqui, e é bizu do Suarinho, viu? Esse bizu, você vai resolver aí 90% das questões. Mas pode ser que a questão coloque, por exemplo, o verbo dirigir. Aí é um verbo que você vai ter que analisar, interpretar, por isso que eu também coloco você para interpretar, não só decorar, para você entender. Então, ela pode colocar o verbo promover. Então, pode ser. Mas você já sabendo quais são esses verbos típicos, já ajuda demais. Observa aqui essa outra questão. Diz assim, cadê essa daqui? Acabei aumentando a outra ali, mas essa daqui. Diz assim, de acordo com a Lei Complementar 37, que estabelece o Estatuto da Polícia Civil, são atribuições dos agentes, exceto. Então, como tem o exceto, ela quer o que não é. Aí eu disse, é uma questão difícil, pode ter certeza que cair uma questão dessa é uma das mais complicadas. Quem já estudou legislação sabe que competência é um tópico difícil. Aí a pessoa olha, aí, opa! Olha aqui uma palavrinha que matou a questão. Verbo reduzir. O verbo reduzir é tipo do escrivão. Então, isso aqui é a competência do escrivão. O restante é a competência do agente, realmente. Executar a segurança de autoridades, atuar, que é um verbo tipo do agente, promover, quando determinado, a coleta de dados, impressões digitais, para fim de identificação penal e processual penal, beleza? Investigar, realizar diligência, efetuar prisões, que competência do agente. Aí você olha ali, reduzir, opa, escrivão, beleza? Então a Carolina colocou aí, já ia perguntar isso daí, como o bizu ajuda demais, né? Facilita muito você já ter essa interpretação. Vamos conhecer agora as outras duas competências, que é a do delegado geral e a do corregedor geral, que aqui também tem verbos típicos. Então, do delegado geral, que é o chefão
da Polícia Civil. O verbo, ó, delegar. Então, cuidado para não confundir. Caiu na hora da prova lá o verbo delegar, é competência do delegado geral, não do delegado em si, não de todos os delegados, do delegado geral, do chefão. O verbo exercer, planejar, dispor, apresentar e suspender. São verbos típicos do delegado geral. Já o corregedor, a corregedoria geral, que é um órgão de controle interno, dirigido também por um delegado estável, subordinado ao secretário de Segurança Pública. Eu tenho aí os verbos tomar, manter e velar. Cuidado para não confundir uma coisa, ó. O corregedor é velar, velar pelo cumprimento das leis, regulamentos e atos normativos. Mas eu tenho outro verbo parecido, que não entra aqui, é o verbo zelar. Não, então não confunda, ó. Zelar pelo efetivo cumprimento, zelar pelo efetivo cumprimento de direitos e garantias fundamentais. Beleza? Então, zelar é uma coisa. Velar já é outra coisa. Aqui, velar pelo cumprimento. Na prática, assim, se for olhar, é quase a mesma coisa, mas tem diferençazinha, principalmente na questão da nomenclatura, né? Então, cuidado com isso daí. Competência também da corregedoria, vai propor ao delegado geral a instauração, arquivamento de processos administrativos disciplinares, sanções e providências cabíveis no caso de penalidades que devam ser decididas em instância superior, e planos, programas e projetos tendentes a dinamizar a atividade de polícia judiciária. Compete também à corregedoria opinar e submeter ao delegado para decisão os recursos impetrados contra indeferimento de abertura de inquérito policial, determinar a instalação de processo administrativo disciplinar, de inquérito policial e outras providências para a apuração de irregularidades, decidir sobre conflitos de competência. Professor, o que é conflito de competência? É quando, por exemplo, o agente e o escrivão estão brigando para saber de quem é aquela competência. Ou os dois estão brigando para exercer, que é chamado conflito positivo de competência, ou eles estão brigando para não fazer, que é chamado conflito negativo. Vamos supor, na questão de dirigir a viatura. Pode ser que o escrivão diga, não é competência minha. O agente, não, também não é minha. Então, isso é um conflito negativo, eles estão querendo tirar. A corregedoria vai decidir sobre esse conflito aí de competência e na questão também do conflito positivo, como eu falei. É competência minha. O outro, não, também é. Então, vamos decidir de quem é. Tem que ter uma pessoa aqui. Determinar o afastamento cautelar do policial civil, bem como suspender o porte de arma, prender célula funcional, armas e insígnias. Determinar de ofício correções nos órgãos da Polícia Civil, sempre que forem necessárias. Beleza? Então, aqui tem as competências da corregedoria, que é as competências do delegado geral. Outra também, olha o verbo aqui, dirigir. Olha ele de novo aqui. Verbo perigoso, né? Dirigir e controlar atividades da Polícia Civil. Então, esse verbo dirigir, tem que tomar muito cuidado com ele. O verbo aqui também, ó, propor, cuidado com ele. O verbo praticar. Por que você tem que tomar cuidado com esses verbos? O dirigir, por exemplo, 4 vezes. Então, dirigir a delegacia, delegado. Dirigir as viaturas, o agente. Dirigir, se necessário, as viaturas, escrivão. E dirigir e controlar as atividades da... Então, cuidado para não cair na pegadinha. Ele fala, dirigir a delegacia, é o delegado. Agora, dirigir e controlar as atividades, ele está falando no geral, então é o chefão, é o delegado geral. Aqui, ó, propor ao secretário de Segurança Pública, linhas de atuação na condução de atividades policiais. Então, o delegado geral, como ele está ali ligado, subordinado diretamente com o secretário, ele vai propor a ele linha de atuação. Já o corregedor também propõe, só que o corregedor propõe ao delegado geral. Né? Propor ao delegado geral a competência do corregedor. Propor ao secretário de segurança. O verbo praticar, também eu tenho ele aqui em vários momentos, que é o praticar atos de natureza policial. Até um verbo típico do delegado, né? Ele tem aqui também na parte do delegado geral, mas esse verbo típico aqui você leva principalmente na questão desses 3, do agente, escrivão e delegado. Então, cuidado com ele também.
o verbo expedir e assim por diante, beleza? Então, você já vai levar isso daqui, esses mapas mentais você já estão com eles aí, na hora da prova. Deveres do policial civil. Aqui também, bem simples. Disciplina e respeito à hierarquia, zelar pela dignidade e função policial, manter a conduta pública, olha em detalhe, manter a conduta pública e privada. Então, quando você entrar na Polícia Civil, o que você faz na sua vida privada também pode interferir na sua vida pública. Não tem essa questão de, às vezes, quando eu estou de folga, a Polícia Civil não tem nada a ver com o que eu faço. Não, não é assim, não. A regra é isso. Realmente, o policial, o servidor público, ele está de folga, então a Polícia Civil não tem muito a ver com ele. Beleza, ele faz, ele tem a vida dele privada, a intimidade dele, tudo bem. Só que determinados atos, mesmo sendo na folga, mesmo sendo um ato privado, pode afetar a, a função do policial civil, né? Então, cuidado com isso daí. Só um exemplo para você entender. Um PRF que foi flagrado na Blitz alcoolizado. Estava de folga, então, em regra, a PRF não tinha nada a ver com ele, só que ele é PRF, foi flagrado numa blitz alcoolizado, então isso daí com certeza vai interferir, mesmo sendo na folga dele, no cargo dele. Ele pode responder um processo com isso. Pegando o exemplo do policial civil, o policial civil que foi flagrado num cassino ilegal. Ora, como é que o policial civil está num jogo, praticando um jogo de azar, um jogo ilegal, e ele está lá dentro? Então, não pega bem, mesmo sendo um ato privado, mas pode ensejar alguma situação para ele, né? Ele pode responder um processo administrativo para ele, por isso, aliás, e dependendo do caso, ele pode ser até demitido por alguma coisa que ele fez no setor privado. Está infiltrado. Pode acontecer. Se ele tiver infiltrado, tudo pode. Ele está ali investigando, às vezes não, tem um cassino ilegal ali, e a função da Polícia Civil é justamente isso. O cara começa a ir jogar e tudo, não pode se viciar, né? O cara se viciou no jogo ali, mas é uma das funções da Polícia Civil é isso, é se infiltrar realmente para investigar. Agora, se não, se ele está mesmo é porque ele quer, aí pode interferir. Observar os prazos processuais, desempenhar suas funções com presteza, eficiência e probidade, manter-se preparado física e intelectualmente para o cabal desempenho da função. Então, aqui, ó, manter preparado física e também intelectualmente. Vocês precisam estar se atualizando constantemente. E às vezes a Polícia Civil não vai estar fazendo isso, não. É você que tem que fazer. Beleza? E é uma coisa que é pra gente, isso daí. Eu fui instrutor, foi em fevereiro desse ano, um curso de atualização jurídica e de legislação de trânsito para a Guarda Civil de Parnaíba. Muito bom mesmo. Os agentes perceberam a importância disso, né, de conhecer a legislação, porque está sempre mudando. E, tipo, quem é professor, quem estuda para concurso, sabe, mas depois que você passa no concurso, se você não estiver estudando para outro, você não está mais nem aí. Hoje, por exemplo, mudou a Lei Maria da Penha, você está antenado, porque você está estudando, mas depois que você passar, que você se tornar um policial civil, mudou, você não vai estar se preocupando, não, que você tem outras coisas para se preocupar. Mas aí você tem que buscar, tem que estar sempre buscando aí se atualizar. Um dia, eu nunca esqueço, eu prendi um rapaz, aliás, a pessoa que estava comigo deu voz de prisão para ele, e eu fui lá segurar, né? Não fui eu que prendi efetivamente. O cara disse, você está preso, e aí como eu vi o colega prendendo, eu fui lá e fui ajudar, né? Aí, a coisa que a gente tem na corporação é esse corporativismo, esse companheirismo. Tipo, eu não sabia nem o que tinha acontecido, mas ele prendeu, eu fui lá. E aí, quando eu peguei aqui no punho aqui do cara, aí ele disse, você não pode me algemar. Aí eu disse, você é que vai dizer se eu vou lhe algemar ou não. Ele chega, murchou. Ele pensou que ia crescer para cima de mim, né? Porque ele diz isso, você não pode me algemar. Aí se o policial, ele gagueja ali, se o cara percebe que o policial não sabe da lei, ele monta em cima. Aí ele inventa, mesmo, aí que ele começa a inventar. Ele inventa lei que nem existe. Ah, que a lei diz isso, que a Constituição diz isso, que não sei mais quem diz isso. E o policial não sabe. Aí acaba um pouco acreditando no que ele está dizendo, né?
Mas quando eu cheguei para ele e disse, você é que vai dizer se eu vou lhe algemar ou não, eu mostrei para ele que eu sabia a súmula vinculante do STF, a questão do perigo, da resistência e da fuga. Então, tudo bem, não ia algemar, mas se ele causasse perigo, eu sapecava a algema nele. Se ele fosse querer fugir, tome-lhe a algema. Então, ele chega, murchou, ele quietou, porque o cara sabe. Então, pronto. Então, muitas vezes, vocês vão pegar no concurso esse conhecimento, mas depois é um dever seu também manter-se aí atualizado fisicamente, beleza? Fisicamente não conte comigo não, viu? Mas intelectualmente pode continuar me seguindo, que sempre eu estou postando atualizações aí, e aí você vai sempre permanecer atualizado, mas fisicamente não, procura outra pessoa para seguir, para você manter aí preparado fisicamente, porque eu só posto coisa, só gordice no meu Instagram, beleza? Então vamos lá. Cumprir as obrigações inerentes à sua função policial. Olha aqui, de novo, ó, nas primeiras aulas, agir com moderação e discrição. Não é descrição, é discrição, discreto. Somente admitido o uso da força quando indispensável, no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso. Adotar as providências cabíveis em face de irregularidades que tenha conhecimento ou de que ocorra no serviço do cargo e zelar pela dignidade da função policial civil, beleza? Esses são os deveres. Vamos agora conhecer as proibições, mas antes de conhecer as proibições, o que é proibido, vamos conhecer quais são as penalidades. O que o policial civil, o que pode acontecer com ele administrativamente. Aqui eu não estou falando de penal. Penal já é diferente. Aqui é administrativo. O que pode acontecer? Ninguém vai ser preso administrativamente. O que vai acontecer administrativamente é uma advertência. E essa advertência não é aquela, ei, rapaz, te orienta aí. Não. Como tem o pessoal do interior diz, tome tento. Ei, rapaz, tome tento. Que diabo é tomar tento? Sei lá. E aí, não é isso aí, não. A advertência é por escrito. A pessoa recebe a advertênciazinha por escrito, dizendo lá o que foi que ela fez, beleza. Suspensão. O que é a suspensão? Aquela mesma que acontecia na escola. Ah, fulano foi suspenso por 10 dias. O policial, o servidor que é suspenso, ele não trabalha. Se ele for suspenso por 10 dias sem trabalhar. 30 dias, 30 dias sem trabalhar. Mas também não recebe. Porque se recebesse, ele estava ganhando era férias, né? O policial que foi suspenso por 30 dias, ficar 30 dias em casa e ainda receber, era férias. Então, não. Ele fica suspenso e ele fica sem receber. Então, se ele ficou suspenso por 30 dias, esqueça, meu patrão. Não vai receber remuneração. Demissão. E aí eu vou falar agora essa 4 e 5, que elas são bem específicas. Cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade. Professor, o que é isso? É cortar, tipo, caçar a aposentadoria. É cortar a aposentadoria. Deixa de receber a aposentadoria. Cassação de disponibilidade. É cortar, caçar a disponibilidade. E quando é que vai acontecer? Quando a pessoa, ela pratica um ato que deve ser punido com demissão, mas antes dela ser punida, ela se aposenta, por exemplo. E pode, professor, se ela estiver respondendo um processo, se o processo já foi aberto, ela não pode se aposentar enquanto não terminar o processo. Mas, muitas vezes, eu vou falar aqui 3 situações, ó. Muitas vezes o cara pode ter feito o seguinte, ele recebeu três servidores aqui, 3 policiais, o A, o B e o C. Aí os 3 receberam propina juntos, aqui, vamos supor, em 2020. Só que a administração só foi descobrir em 2022. Só que, logo depois que ele recebeu propina, ele disse, rapaz, eu vou logo me aposentar. Aí ele se aposentou bem aqui. Está aposentado agora. Então, quando ele se aposentou, a administração não tinha nem descoberto ainda que ele tinha feito nada. Então, beleza, deixou ele se aposentar. Esse aqui também, quando foi aqui, entrou em disponibilidade. O cargo dele foi extinto e ele está em disponibilidade. Beleza, aí em 2022 a administração descobriu. Quando foi em 2023, a administração chegou e disse, o processo terminou, agora eu vou aplicar a demissão para os 3. Os 3 receberam juntos, praticaram juntos esse ato. Beleza. O servidor A, ele vai ser demitido. Agora o B, eu vou demitir ele de onde? Do sofá? Não, você foi demitido do sofá, você está aposentado do sofá, você não senta mais
está demitido, só pode assistir agora se for dentro do quarto, da televisão, no sofá. Não existe isso, né? Não vou demitir ele da casa dele. Mas também não vou deixar barato. Ah, então fica por isso mesmo? Não. Aí, nesse caso, ele não vai ser demitido, porque ele está em casa, eu vou demitir ele da casa dele. O que vai acontecer aqui é a cassação da aposentadoria. Corta a aposentadoria dele. Da mesma forma, quem está em disponibilidade está em casa. Eu vou demitir quem está em casa? Não. Aí aqui vai ser chamado cassação da disponibilidade. Beleza? Então, é quando a pessoa pratica uma penalidade relacionado com que vai ser gerada demissão, né? Mas ele já está aposentado, cassação da aposentadoria. Se ele já está em disponibilidade, cassação de disponibilidade. Tem uma dúvida aqui, professor, no caso só são atos ocorridos antes de ele se aposentar? Não. Pode ser, depende muito, né? Porque como ele se aposentou, ele não está mais trabalhando. Então, muitas vezes o que ele fizer não vai interferir. Se ele, por exemplo, mesmo aposentado, fizer um ato que vá ferir a dignidade policial, alguma coisa, e nesse ato ele responda um processo, que no final do processo a pena seja demissão, aí ele não vai ser demitido, vai ser cassação de aposentadoria. Então não é obrigatoriamente antes de se aposentar. Não, pode até ser depois. Depois é mais difícil, né? Como eu falei, já está aposentado, mas pode acontecer. Pode existir uma situação dele mesmo aposentado, ele ir lá na Polícia Civil e junto com outras pessoas receber propina, sei lá, e ele pode receber essa penalidade. Muito difícil, mas pode acontecer. E outra dúvida, após no máximo um processo? Não, no caso, como eu acabei de explicar agora a dúvida, né? Mesmo depois, porque o aposentado ele ainda tem um vínculo, né? Ele está recebendo da administração. Então, por isso que pode acontecer. Como eu falei, é mais difícil, mas que pode, pode. Beleza? E agora, o que é essa destituição de carga em comissão ou de função de confiança, função gratificada? É o seguinte, se eu ocupo uma função de confiança ou um cargo em comissão, qual é o nome que a gente sempre fala? Livre nomeação e livre exoneração. Então, a pessoa ela vai ser colocada na hora que quiser, mas vai ser tirada também na hora que quiser. Então, nós mudamos aí o Piauí, né? Mudou de governador, agora recentemente, saiu o Wellington Dias, entrou a Regina Souza. Ela mudou o comando da Polícia Militar. Eu não vi ainda se ela mudou o comando da Polícia Civil, acho que ainda não. Mas se ela quiser, ela muda. Se amanhã ela quiser tirar o delegado-geral e colocar outro, ela coloca. Se na segunda-feira, não gostei, tira e coloca outro, volta o que estava. Então, ela pode estar fazendo isso, uma atribuição dela. Mas a pessoa está sendo exonerada, e exoneração não é punição. É a questão, a nova governadora chegou, ela disse, não, eu não quero você trabalha bem, mas eu vou chamar outra pessoa que é da minha confiança. Pronto, ela vai lá e chama outra pessoa. Mas o cara não foi punido, não é porque ele deixou esse delegado geral que ele foi. Porque às vezes a palavra exonerado é muito pesada, né? E as pessoas pensam que ele foi punido, que aconteceu uma coisa séria. Mas não, simplesmente porque é um cargo de confiança. Ela pode não conhecer muito ele, conhecer outro delegado que tenha mais confiança e diga, não, eu vou exonerar você e vou colocar outro. Mas ele não está sendo punido ali, de jeito nenhum. É simplesmente uma questão de escolha para ocupar aquele cargo, beleza? Agora, destituição, aí isso daí é punição. A pessoa foi punida com a destituição do cargo em comissão. Então, se eu pegar uma ficha de uma pessoa, estou aqui analisando duas fichas, a ficha do A e a ficha do B. Aí na ficha do A tem lá dizendo que ele foi exonerado. E na ficha do B tem lá dizendo que ele foi destituído de um cargo em comissão. Eu peguei vamos supor, estou fazendo uma seleção. Aí eu peguei a ficha do A e disse, você foi exonerado. Tudo bem. A ficha dele está ok. Ele foi exonerado, então não foi punido. Agora eu peguei a ficha do B e ele foi destituído. Então ele fez alguma coisa errada. Isso eu posso afirmar. Por quê? Porque ele recebeu uma penalidade. Tranquilo? Então vamos supor, eu sou o comandante, eu sou o governador, vamos dizer assim. Eu posso nomear e exonerar quem eu quiser.
Então, às vezes, não gostei do trabalho de uma pessoa. Vou pegar aqui o Mikael, por exemplo. Eu vou nomear o Mikael para ocupar um cargo em comissão. Nomeei. Chegou lá, não gostei. Eu tiro. Pronto. Exonerei. Não quer dizer que ele foi punido. Chamei a Carolina para ocupar lá um cargo em comissão. Ela foi lá, ocupou, depois não. Tá bom, obrigado, já cumpriu, exonero. Acabou. Agora, pegar aqui uma pessoa, deixa eu ver aqui, o Tarliton, está sempre presente aí nas aulas. O Tarliton está ocupando um cargo em comissão, e aí ele fez uma coisa errada. Ele cometeu lá um ilícito. A pena que seria aplicada para ele, por exemplo, seria demissão. Mas a demissão é para o servidor efetivo. Ele ocupa um cargo em comissão, ele não fez nem concurso para estar naquele cargo em comissão. Então, a pena que vai ser aplicada para ele vai ser destituição. Então, você foi destituído do cargo em comissão, beleza? Então, cuidado com isso. Vamos pegar aqui o BBB. É como se fosse o seguinte, professor, eu não assisto BBB, eu odeio aquele BBB. E aí, mas você vai entender. Você com certeza assiste algum reality show, ou pelo menos conhece, BBB. Então, voltando para o BBB, eu perguntaram se eu era viciado. Ontem mesmo eu assisti, fiquei chateado que a prova era de resistência, e aí não acaba. Eu gosto quando acaba, que a gente já sabe quem é o líder, ainda mais final ontem. E aí, quando a pessoa faz alguma coisa errada, como teve um caso nesse último agora, que teve uma agressão, a pessoa agrediu outra participante, ela é expulsa. Então, eliminado é uma coisa, foi eliminado pela votação. Expulso, ela fez uma coisa errada e ela foi expulsa. Da mesma forma aqui na questão do cargo em comissão. Você foi exonerado, é como se fosse eliminado. Você foi eliminado, não fez nada de errado assim, tão sério, foi exonerado, acabou. Agora, fez alguma coisa errada, é destituído. Tem uma pergunta, função de confiança tem como penalidade destituição também? Sim, porque ele fala aqui, destituição de cargo em comissão ou de função gratificada. Então, você foi destituído daquela função de confiança porque fez algum ato ali. Tranquilo? Então, teve outra dúvida aqui. Maciela, professor, se eu conseguir entrar agora. Tem nenhum problema não, você pode pegar daqui, e aí depois, quando a aula entrar na plataforma, você assiste a parte que você não conseguiu. Beleza? Professor, tem bizu para as penalidades? Como assim, Lu? Porque tem o bizu, que eu vou falar aqui agora, de que cada uma é, né? Que às vezes tem muitos aqui que tem vários tipos e tal. Esses bizu aqui, ó, nesses casos especiais. Se for nesse sentido, tem uns bizu aqui que eu vou falar agora. E aí, o seguinte, cadê aqui? Bom, se você for observar aí no estatuto, são muitas proibições. Ele fala lá várias, e tem algumas que geram advertência, tem outras que geram suspensão, e tem outras que geram demissão. Qual a dica que eu dou aqui para vocês? A dica que... para lembrar, não criei ainda nenhum bizu em relação a isso. Para lembrar quais são, né? Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou destituição de cargo em comissão função gratificada. Beleza? Aí agora entendi. Nesse caso, só se eu criar aqui um agora. Das DC. Demissão, advertência, suspensão, destituição de cargo em comissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade. Então, o bizu feito ao vivo. Beleza? Bizu aí, ao vivo para vocês, DAS e DC, para lembrar quais são as penalidades, tranquilo? Agora vamos conhecer as proibições e saber o que é que gera advertência, o que é que eu posso fazer que vai gerar advertência, o que é que eu vou fazer que vai gerar suspensão, o que é que eu vou fazer que vai gerar demissão. Então, isso é importante conhecer. Advertência, tem que memorizar. Então, você precisa pegar esse material aqui e ler, reler, revisar, resolver muitas questões, porque são poucas as situações e é uma das que mais caem. Porque você pode observar, ó, eu tenho aqui 5 situações que geram advertência. Olha o tanto que gera suspensão. É um slide, 2, 3, 4, 5. Então, enquanto eu tenho só 5 situações para advertência, eu tenho 5 slides para suspensão. Já a demissão, eu tenho aqui 4, mas a demissão é na questão do seguinte, a demissão
ela é algo mais sério. Então, fica mais fácil também você identificar. Mas vamos lá, o que que gera advertência? Dificultar ou deixar de levar o conhecimento da autoridade competente por via hierárquica e em 24 horas. Parte, queixa, representação, petição, recurso, que é o fuxiqueiro. É a pessoa que sabe de alguma coisa, um X9, né, como é chamado às vezes, ele tem que levar o conhecimento da autoridade competente. Então, ele viu algo errado, ele vai ter, ou então pode ser um recurso, algum documento que ele recebeu, ele tem que dar providência nisso daí dentro de 24 horas. Não pode acontecer a situação, chegou um documento lá, está com mais de uma semana e o cara não fez nada. Então, isso aí pode gerar advertência para ele. Negligenciar a guarda de bens ou valores pertencentes à repartição policial de terceiro que esteja sob sua responsabilidade, possibilitando assim que ele se danifique ou se extravie. Me dê um exemplo, professor, disso daí. É o policial que chega e deixa o vidro da viatura aberto. E aí chove e molha a viatura. Não danificou nada, não quebrou nada, mas molhou, ficou fedendo. Então, nesse caso, ele vai receber uma advertência. Dizer, olha, você está negligenciando a guarda de bens. Quando você chegar com a viatura, ó, bota lá direitinho, bota na sombra, bota no local que não vai pegar chuva, olha os vidros lá se estão tudo ok. Então, ele vai receber uma advertência por conta disso. Olha o item 3, eu comentei com vocês na aula anterior. Deixar de portar sua credencial oficial estando ou não em serviço. Então, você estando ou não em serviço, tem que estar com a sua credencial oficial. Beleza? Esqueça a CNH, mas não esqueça a sua credencial. Por quê? Porque se você esquecer a CNH, tem solução para isso. A legislação de trânsito lhe garante uma possibilidade de você não nem ser multado. Mas você esqueceu o seu credencial, dependendo da situação, se for descoberto, lógico, né? Sair de casa, esqueci e ninguém viu. Não vai acontecer nada, mas se for descoberto, você vai receber uma advertência. Beleza? O 4, lançar em livros oficiais de registro, notações, reclamações, reivindicações, qualquer outras matérias estranhas às suas finalidades. Que é você colocar, né, em algum livro oficial, tipo alguma informação de um jogo de futebol, alguma coisa lá, e aí vai receber uma advertência. E olha o item 5, revelar sua qualidade de policial fora dos casos necessários ou convenientes ao serviço. Então, teve até uma aluna que fez uma pergunta para mim, que disse assim, professor, eu estava num show de humor, sei lá, e o humorista parece que perguntou para a pessoa, ei, você é o quê? Aí o cara disse, sou policial. Aí o humorista, o quê? Aí ele, policial civil. Aí perguntou para outra pessoa, você é o quê? Sou delegada. Aí, professor, eu disse, não, não tem como a gente dar uma opinião só pelo que você está me falando, não tem como dizer que os dois estão errados, só por isso daí. Não, depende muito da situação. Mas o policial civil, ele não pode estar revelando a qualidade que ele é policial civil a qualquer momento. Então, tipo, nessa situação, nessa questão de um show de humor, ele poderia, não tinha obrigação, se ele dissesse lá que ele era um palhaço. E aí? É um show de humor, não precisava ele ter dito que era um policial civil, né? Ele poderia ter escondido, eu sou servidor público, não estaria mentindo. Ei, você da plateia, você é o quê? Sou um servidor público. Acabou. Pronto. E o quê? Servidor público estadual. Acabou. Então, algumas situações dá para a pessoa não precisa nem mentir, só dizer de outra forma. Porque se a pessoa revelar sua qualidade policial fora dos casos necessários e convenientes, ela vai receber uma advertência. A advertência ela é simples, tranquilinho, você recebe um papel, você é advertido. Professor, então é besteira. Não, não é besteira, não. Porque se você faz uma vez, você recebe uma advertência. Se você faz outra vez, já é reincidência. Aí você já pode pegar e suspensão. Aí, ó, envolve dinheiro, como eu falei, isso está suspenso, está perdendo. Tem uma dúvida aqui, mas a funcional tem tudo, né, professor? Até as informações da CNH. Muitas vezes, sim, tem o número da CNH, mas não serve como CNH. A funcional não substitui a CNH. Você tem que andar com as duas. Tem que andar com a funcional e com a CNH, beleza? A CNH ela só é dispensada se no momento da fiscalização tiver como policial, agente de trânsito, fazer ali a pesquisa, né, pelo CPF, pelo número, e aí a pessoa pode dispensar nesse caso. Tem que manter sigilo nas redes sociais, também é interessante. É interessante manter o sigilo nas redes sociais, porque vamos pensar o seguinte, tem alguns policiais civis, tem alguns delegados, né, que eu não vou dizer nomes porque está gravado e tudo, não é ético, está falando de ninguém aqui,
No presencial a gente fala, né, que não está gravado, mas no online não tem como. Mas vocês sabem mais ou menos de quem a gente está falando. Que um policial desse, um delegado desse, ele só faz missão se for com alguém, se for com todo mundo. Por quê? Porque imagina um policial desse entrar sozinho para fazer uma missão. Como às vezes pode acontecer, né? O policial fica ali infiltrado, como falaram aqui. Esse cara não, vai ficar infiltrado como? Se todo mundo conhece ele. Se ele tem 200 mil seguidores no Instagram, se ele tem 200 mil seguidores no YouTube, todo mundo sabe quem é ele, todo mundo sabe que ele é policial civil. Então, e aí? Então, ele faz operação, mas com meio monte de gente ali do lado dele. A opera pá, pá, puf. Ele sozinho, ou então ali, até mesmo com outras pessoas, mas uma missão que é mais sigilosa, que é mais secreta, não tem como, porque não que ele chega, olha ali o cara do YouTube, beleza? Então, isso daí, para o policial civil, não é tão conveniente, não é tão correto ele estar fazendo isso, ele tem que ficar mais restrito realmente, porque ele não pode estar revelando essa qualidade, porque o policial vai investigar, como eu falei. Se todo mundo sabe que você é policial civil, como é que você vai investigar? Porque tem policial civil que ele entra numa sala de cursinho e fica lá assistindo aula, só investigando, ninguém nem sabe. Tem policial civil que entra no cinema, tem policial civil que entra numa festa, e faz tudo ali no momento da investindo numa boca de fumo. Então ninguém pode saber que ele é policial ali. Agora, se o cara, todo mundo sabe, arrisca até para a vida dele, né? Aquele cara é policial. Tranquilo? Então, cuidado. Deixa eu ver aqui, tem várias dúvidas aqui. Andarei até com a publicação do meu nome no Diário Oficial, quando a gente passa e é nomeado, é desse jeito mesmo. Não, não tem como usar só a funcional, não. Tanto que o seguinte, até uma coisa para vocês. Você foi parado numa blitz e você mostrou sua funcional, ali é só se o cara corporativismo, né? O PRF, o agente de trânsito, o guarda municipal que lhe parou, o policial militar, viu que você é policial civil e disse, tudo bem, você é policial, siga a viagem, está tudo ok, pronto. Só se ele quiser. Mas já aconteceu, não comigo, porque eu não mostro logo minha funcional. Principalmente porque eu sou professor de legislação de trânsito, primeiro eu entrego minha CNH e vejo se a pessoa, o que, é que ela vai fazer, né? E aí depois que ela começa, como já aconteceu 2 vezes, depois eu falo para não estar conversando coisas pessoais na sala de aula, né? Senão vai perder muito tempo. Mas já teve situações da pessoa falar besteira, ficar inventando coisa, aí eu puxo a minha funcional e digo, rapaz, pelo amor de Deus, né? Me diga com a lei que você está vendo isso daí. Mas a funcional não, ela substitui a identidade. Identidade, sim, mas a CNH não. Beleza? Mas tem uma galera que coloca na bio, então não gera penalidade, né? Como eu disse, depende, são situações que não dá para a gente pegar uma situação específica e dizer que está errado ou que não. Depende muito. Tem policiais civis que fazem parte porta-voz da Polícia Civil, né? Fazem parte ali da imprensa. Então, esse cara tá na televisão todo dia com a cara dele lá, que ele é policial civil. Tem algum problema ele botar no Instagram dele que ele é policial civil? Não tem. Ele não tá na televisão mostrando a cara dele para todo mundo que ele é policial civil? Então cada caso é uma situação. Agora, um que é interno, que é de investigação, que é aquele cara, então ele já é diferente, beleza? E aí tem que tomar cuidado, porque ele fala aqui, revelar sua qualidade policial fora dos casos necessários ou convenientes para o serviço. Então, se não for necessário, se não for conveniente, não vá. Aqueles touca preta, sim. Por exemplo, quando aparece uma operação, o cara tá lá de touca preta, ninguém tá vendo a cara dele. Por quê? Porque não é para ver mesmo, não. Não é para ele ficar conhecido. Ele tem que ficar desconhecido mesmo, tranquilo? Agora, situações que geram suspensão. Eu falei, são muitas, não dá para a gente ficar comentando todas, lendo todas, senão a gente vai passar a noite todinha, mas eu quero visualizar com vocês isso daqui, alguns que são bem interessantes. E esse item 10 aqui, ele é interessante. Por quê? Porque lá, no Estatuto dos Servidores, esse item 10 gera advertência. Já que no Estatuto da Polícia Civil, ele gera suspensão, que é retirar sem prévia autorização da autoridade competente, que é o documento objeto da repartição. É você levar o notebook da Polícia Civil, por exemplo, para casa, sem autorização. Se tiver autorização, pode levar, mas sem autorização. Olha o item 11, divulgar através da imprensa escrita, falada,
ou televisionada, fatos ocorridos na repartição, ou propiciar divulgação. Você está falando demais, né? O 12, manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notório desanador antecedentes criminais sem razão de serviço. Aqui, eu tenho certeza, já aconteceu comigo, pode acontecer com vocês, que às vezes na adolescência a gente tem uma certa amizade, e aí quando chega na vida adulta, um segue para um canto, outro segue para o outro, e às vezes tem alguns amigos, né, colegas da época da adolescência, de cursinho, de tal, que foi para a vida errada. Só que entre você e aquela pessoa, existe uma relação de amizade, vocês são amigos. Só que hoje ele é um bandidinho, e você não é. E aí não tem nenhum problema você ter amizade ali e tudo. Agora, não pode é você estar lá num restaurante com ele, juntos, tirar uma foto e postar no Instagram, dois juntos. Porque eu sou chefe do policial civil e este acaba bem aqui, que já vê isso aqui, juntos, tomando cervejinha. Não, tá errado. Beleza? Isso aí pode gerar suspensão. Tranquilo? Então, até as amizades a pessoa tem que saber aí, porque tá aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo, estou apenas lendo e interpretando a lei. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios antecedentes criminais sem razão do serviço. Beleza? Praticar ato que importa escândalo, concorrer com comprometer a função policial, simular doença para esquivar-se do cumprimento de obrigação, fazer uso indevido da insígnia, célula funcional de arma, e aí várias situações aqui que geram a suspensão. Já a demissão, tem como confundir, professor? Muitas vezes não, porque a demissão é algo sério, ó. Espancar, torturar, maltratar um preso. Não pode, meu patrão, não pode, tem que tratar bem. E aí, demissão nesse caso aí, maltratou, torturou, tortura, não. Praticar violência, omitir-se no zelo da integridade física, impedir ou tornar impraticável qualquer meio na fase do inquérito e durante o interrogatório inicial é a presença de advogado, submeter a pessoa sob sua guarda custódia vexame ou constrangimento não autorizado, levar à prisão e nela conservar quem se propõe a prestar fiança, cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra quantia ou vantagem não prevista em lei. Tem umas que são engraçadas. O cara tá preso, aí o cara vai chegar, tô cobrando aqui. É R$3,50 o dia para você ficar preso aí. R$3,50. A quentinha aqui é 5 conto. Não, não pode. Aquilo ali é do Estado, né? Então, se ele está cobrando carceragem, custas, o escrivão, por exemplo, para emitir uma certidão, foi visto lá que é gratuito. É 5 conto aqui a certidão. Não, ele pode ser demitido por isso daí. Tranquilo? Tem algumas situações que elas são as que mais caem em prova, que você tem que tomar cuidado. Pedirei para mandar os slides, já mandei. Esse slide, mandei. É o mesmo slide da aula da primeira aula, da aula anterior, são os mesmos, eu mandei logo completo, o slide todo. E aí eu estou mandando as anotações por partes, mas o slide todo ele já está no grupo, acho que já está até na plataforma já também. Beleza. Olha aqui alguns casos especiais. Esses aqui são os que são mais cobrados porque gera pegadinha na hora da prova. Você deixou de portar a sua credencial, estando em serviço. Advertência. Então esqueceu, não está com ela no bolso. Advertência. Você fez o uso indevido dela, da insígnia, da arma, suspensão. Então, olha aí, esqueceu, não está com ela, advertência. Agora, fazer o uso indevido é, por exemplo, entrar numa festa sem estar em operação, dar a carteirada, né, como chama, só para não pagar o ingresso. Isso aí, se for descoberto, gera suspensão. Usar a sua arma de forma indevida, sem ser no momento de serviço. Bora dar um tiro ali, bora caçar. Bora, vou caçar com a arma da polícia. Situação bem séria isso daí. E dependendo da situação, pode dar algo até pior. Mas nesse caso aqui, para fazer o uso devido da arma, suspensão. E o que é que gera demissão? Expedir credenciais para terceiros, desempenharem funções privativas da Polícia Civil. Aqui é como se você fosse lá e fizesse uma funcional com um amigo seu para vocês dois irem para a festa. Vai ter uma festa, eu tenho a minha carteira, eu sou policial civil, meu amigo não é, mas eu vou expedir aqui uma funcional para ele entrar na festa de graça. Aí isso aí gera demissão, expedir credenciais para terceiro, desempenharem funções privativas da Polícia Civil, beleza? Então, cuidado, são situações bem parecidas, mas que vai aumentando a gravidade e vai aumentando também a punição. Da mesma forma aqui, ó, negligenciar a guarda de bens ou valores pertencentes à repartição policial. Advertência. É o exemplo que eu falei. Você chegou e deixou o vidro da viatura aberto e aí choveu e molhou. Então,
você negligenciou, você foi negligente. Você não observou que o vidro estava aberto, que a porta estava aberta e acabou molhando. Então, você vai receber uma advertência por isso. Agora, você foi levar, você levou o notebook, levou o carro para casa sem autorização. Aí, nesse caso, você retirou um documento, um objeto da repartição, aí, sem autorização, gera suspensão. E agora você está utilizando, pior ainda. Uma coisa é você levar para casa e pronto. Tipo, você levou o notebook para casa e ok. Outra coisa é você pegar o notebook, por exemplo, no meu caso, que sou professor. Então, vou utilizar 3 exemplos aqui. Ah, eu cheguei e deixei o notebook na tomada lá, não tirei, terminou meu expediente, eu deixei o notebook carregando, e aí quando chegou, o notebook, por exemplo, estava com a bateria inchada, alguma coisa do tipo, então eu negligenciei na guarda de bens ali, vou receber uma advertência por isso. Eu levei o notebook para casa, sem autorização, ninguém me autorizou, mas eu levei. Suspensão. Eu estou utilizando um notebook que foi apreendido, por exemplo, foi apreendido um notebook usando pancada. Eu disse, ixi, esse bichão aqui eu vou usar. Aí eu estou indo dar aula com slide e levando o notebook que foi apreendido. Isso aí gera demissão. Lembra do juiz que estava andando nos carros do Eike Batista? Então não pode não. Então, utilizar, ceder ou permitir que outro use objetos arrecadados, recolhidos ou apreendidos pela Polícia Civil, salvo os casos previstos em lei. Ele fala salvo os casos previstos em lei, é porque tem alguns carros que a polícia apreende que ela usa. Aí tudo bem. Mas, se não for, nesses casos aí, gera demissão. Vamos agora conhecer como é que funciona o processo administrativo disciplinar, para punir, que outra coisa, ó, que vai se encaixar muito bem com o que já foi explicado. Eu falei para vocês na aula do poder disciplinar que não existe a verdade sabida, né? Que o servidor público ele tem que responder a um processo administrativo disciplinar para ele sofrer a punição. Ele está aqui agora. Vamos entender como é que funciona, quais são as fases desse processo administrativo disciplinar. Aqui, no Estatuto da Polícia Civil, é bem simples. Quando a gente chegar nessa aula, no Estatuto dos Servidores, é que tem alguns detalhes a mais. Mas aqui, no Estatuto da Polícia Civil, é simples demais. Então, o processo administrativo, ele tem 4 fases. É a fase de instauração, que é de começar, a fase de inquérito, que é o momento que eu vou estar fazendo a instrução, tá escutando as testemunhas, escutando o acusado, recebendo a defesa dele, é o procedimento em si, é a comissão trabalhando, investigando, analisando aquela situação. Então, estão dizendo que um servidor está recebendo propina. Aí, a fase de instauração é o quê? É o instaurar uma comissão do processo administrativo para averiguar isso daí, para saber se é verdade ou não. Então, vou instaurar a comissão. Pronto. Vai para a segunda fase, que a segunda fase é o quê? Inquérito. O que essa segunda fase vai fazer? Ah, tá recebendo propina? Pois, espera aí, quem foi que tem testemunha, tem alguém que escutou, bora investigar, bora ver, pede as contas dele, pede isso, pede aquilo, bora escutar ele traz a defesa. Aí, quando o servidor traz a defesa, a comissão faz um relatório. Que o que é esse relatório? O relatório é a comissão do processo administrativo dizendo, o cara realmente está errado, está aqui, ó, conseguimos provar, e aqui no relatório ele tem que ser demitido. Ou então ele vai dizer, não, pelo relatório o que falou daquele servidor é mentira. Ele é inocente. Pronto. Então o relatório vai dizer isso, a opinião da comissão. Terminou, a comissão fez o relatório, né, dando a opinião dela, o parecer dela, se o cara merece uma advertência, se o cara merece suspensão, se o cara merece uma demissão, se ele não merece nada, se deve ser arquivado, se ele é inocente. Eu vou para a terceira fase, que é a fase do controle finalístico. O que é essa fase? Eu vou mandar o processo para a Procuradoria-Geral do Estado para que ela apresente uma manifestação no prazo de 10 dias. Como assim, professor? Ora, vocês poderão ser chamados para fazer parte de uma comissão de um PAD desse. E professor? É. Quem participa da comissão do processo administrativo são policiais. Vamos já visualizar isso daí. Mas, muitas vezes, você pode não ser formado em direito. Não tem nada a ver. Se você, por exemplo, pode ser formado em química, biologia, administração, psicologia, serviço social. Se você estudou legislação com o usuarinho, você sabe fazer um PAD perfeitamente bem. Tem nenhuma ligação com questão de formatura.
mas geralmente eles pegam servidores que são formados em direito para chamar, mas pode ser que chame você, que é formado aí em psicologia, por exemplo, em administração. E aí, como a pessoa às vezes não é formada em direito, pode ser que ela não entenda muito ali da parte jurídica e o processo não está 100% correto. Aí, para evitar que esse processo seja declarado nulo, é que tem essa fase de controle finalístico. Eu vou mandar para a Procuradoria-Geral do Estado, que é onde tem lá o Procurador-Geral do Estado, que é, entre aspas, o advogado do Estado, para que ele analise e olhe se está tudo dentro da legalidade, está tudo dentro ali da juridicidade, está tudo ok. Ele olha e diz, está ok, processo aqui, perfeito. Aí vai para a última fase, que é a fase de quê? É a fase de julgamento, é aplicar a penalidade, beleza? Então, são essas as 4 fases do processo. Instauração é o início, com a publicação do ato e constituir a comissão. Quem é que vai fazer parte da comissão do PAD? 3 policiais civis estáveis. Tem que ter estabilidade. Então, no próximo ano, com fé em Deus, vocês serão nomeados. Em 2024, pode ser convocado para uma comissão de PAD? Não, porque você está com um ano, não tem estabilidade ainda. E aí, dessas 3 pessoas, 3 policiais, eu vou escolher o presidente do processo administrativo, da comissão do PAD. Esse presidente deve ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao da pessoa que está sendo acusada. Professor, não estou entendendo, não. Vai entender agora, ó. Vou pegar aqui, pronto, bem aqui. Então, um escrivão, primeira classe, está respondendo um processo administrativo disciplinar. Qual é a primeira fase? Instauração. Vou instaurar a comissão para investigar esse policial. Vou chamar 3 policiais civis estáveis. Só que o presidente dessa comissão, ele precisa ser um escrivão primeira classe ou classe especial. Por quê? Porque o presidente não pode ter um cargo inferior ao de que tenha sendo acusado. Então, ou é o mesmo cargo, a mesma classe, ou superior. Da mesma forma com o nível de escolaridade. Tem que ser do mesmo nível de escolaridade ou superior. Tranquilo? Então, cuidado com isso daí. Fica fácil visualizar com esse dispositivo aí. Então, vou fazer a comissão, são 3 policiais civis. Então, pode ser que você, mais 2 policiais civis, você quando já tiver estabilidade. Então, vou pegar aqui, eu gosto de utilizar quem está aqui ao vivo, sempre bom, eu gosto demais quando vocês estão ao vivo. E apareceram algumas pessoas aqui, que sempre estão, né, que agora apareceram no finalzinho da aula. Então, vou pegar aqui o MMM, achei interessante aqui, o que é o MMM? Maciela, Mariliane e Micael, os 3. Então, os 3 foram chamados, convocados, o delegado-geral vice, os 3 foram alunos do Soarinho, pode chamar, chame os 3 para fazer parte aí da comissão do PAD. Aí chamou. Eles vão, aí vai começar. Por exemplo, o Micael, aí foi chamado, Mariliane, e a Maciela é a presidente. Ela que vai tomar de conta ali, beleza? Aí vão começar. Investigar, interrogar, chamar as testemunhas e pá, receber a defesa de quem eles estão investigando. Quando terminar isso tudo, os 3 vão sentar, vão se reunir e vão decidir. Se aí, Marcela, que é a presidente, né, começa. E aí, galera, o que vocês acharam? Eles se juntam realmente e começam. Aí a Mariliane, não, eu acredito que o cara, pelo que tem aqui nas provas, pelo que foi falado, é demissão. Aí o Miquel, não, é suspensão. Suspensão de 30 dias, é o que está na lei. É a Maciela agora é que vai decidir, né? Tá 1-1. Ela diz, não, é realmente a suspensão. Então, decidiram aí eles fazem um relatório dizendo, ó, de acordo com o que foi decidido, de acordo com a lei, tal, tudo é baseado na lei, né? Eu acho, é tudo analisando e interpretando a lei. Aí faz o relatório dizendo, entendemos que é suspensão de 30 dias, pronto. Aí manda para a Procuradoria para ver se está tudo ok, se está de acordo com a lei, depois manda para a autoridade competente para aplicar a penalidade, porque a comissão do PAD não vai aplicar a penalidade, então você não vai punir ninguém. Quem vai punir é o chefe, é o secretário de segurança, é o governador. Por exemplo, se for só uma advertência,
ou uma suspensão de até 30 dias, o próprio chefe pode aplicar. Agora, se for uma suspensão de mais de 30 dias, aí tem que ser o secretário que vai aplicar aquela suspensão. E se for uma demissão, aí só o governador pode aplicar. Então, se no processo os três lá decidiram, não, aqui é demissão, tem que demitir. Então, eles fazem um relatório dizendo por que que ali gera demissão, manda para a procuradoria, depois manda para o governador aplicar, fazer o julgamento, aplicar a punição. Tranquilo? Então, bem interessante. E aqui a gente resumiu todas as fases aí do processo administrativo disciplinar. Agora, já finalizando o estatuto, bem mais simples, os delegados de polícia não poderão servir nas sedes de comarca nas quais o juiz ou agente do Ministério Público seja seu cônjuge, companheiro ou companheira, ascendente, descendente até o terceiro grau. Aqui a situação, por exemplo, do delegado ser casado com a juíza. Aí não tem como, né? Fica muito, é uma ligação ali muito pessoal. O delegado que é casado com o promotor, por exemplo, nesse caso aí, não vai poder. Salvo se for o quê? Na capital ou em comarcas onde haja mais de uma vara criminal. Como assim, professor? Mais de uma vara criminal. Eu vou explicar um pouquinho de como é que funciona o Tribunal de Justiça para você entender, mas é assim. Por exemplo, uma cidade como Ribeiro Gonçalves, no Piauí, que é a terra da minha avó, Ribeiro Gonçalves. Lá só tem o fórum e um juiz, que esse juiz é responsável por tudo, desde um roubo de galinha até um homicídio. Só que numa cidade como Parnaíba, não tem como. Não tem como ter só um juiz. Aí eu faço as divisões por vara. Eu tenho a primeira vara criminal, que aqui tem um juiz, e eu tenho a segunda vara criminal. Aqui eu tenho outro juiz. E aí pode ter a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, depende da quantidade de processo, vai ter na quantidade aí. Mas para você entender. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, só tem um juiz na cidade, o juiz não pode ser esposo ou parente até o terceiro grau do delegado. Agora, se a cidade tiver mais de uma vara, aí sim, aí tudo bem. Por quê? Porque aí, vamos supor, alguma situação que envolveu o delegado, e aqui tem um parente dele, não vai para a primeira vara. O juiz da primeira vara vai dizer, não, não posso. O delegado é meu filho. Então, manda para o outro juiz. Quem vai decidir é o outro juiz agora. Aí tudo bem, porque eu tenho 2, tenho 3, tenho 4, tranquilo? Então, lendo aqui, novamente, esse artigo, que ele é bem interessante, você tem que entender também aí a exceção. Espera aí que travou aqui. Pronto. Mas vou voltar aqui, que eu não sei se vai aparecer para vocês. Pronto. Então, artigo 69. O delegado de polícia não poderão servir na sede de comarca na qual o juiz, o agente do Ministério Público, seja seu cônjuge, companheiro, ou companheiro ascendente, descendente ou colateral, busca aí lá todo buraco aí, até o terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade. Exceto as unidades ou serviços da capital, porque na capital tem mais de um juiz criminal, ou nas comarcas onde haja mais de uma vara criminal. O delegado de polícia dá-se-á por impedido de funcionar em procedimento onde qualquer das partes seja parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau. For suspeito, se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou tiver interesse direto ou indireto na causa. Então, se tiver algum parente dele, o inquérito é de um parente de até o terceiro grau do delegado, ele considera impedido. Não, não posso participar, não posso presidir esse inquérito, porque é de um parente meu, que é para dar uma certa imparcialidade, né, para aquele inquérito. Da mesma forma, ele vai se declarar suspeito se ele for amigo íntimo ou inimigo. Não, sou inimigo dessa pessoa. Não, sou amigo dessa pessoa. E aqui é uma situação muito pessoal, né? Porque, por exemplo, eu posso ser amigo daquela pessoa, mas agir de forma impessoal. Não vou interferir. Tipo, se eu aprender, eu vou prender meu amigo. Pronto. Mas não, é uma amizade que eu não. Se eu aprender, eu não prendo, não. Se for para prender o cara, eu não vou prender. Então, eu tenho que sair. Eu tenho que deixar aquele inquérito ali como declarar suspeito por conta de uma amizade íntima.
Professor, e se a pessoa não quiser, se ela quiser ajudar um amigo? Se depois ficar descoberta, a pessoa vai responder por isso, beleza? Da mesma forma, inimigo. Eita, o cara é meu inimigo, eu vou pegar esse inquérito dele e vou descer ele a lenha. Não pode também, porque se o cara provar que você é o inimigo dele, né? E aí mostrar que você agiu por interesses pessoais, particulares, você vai responder por isso daí. Tranquilo? Os policiais ficam obrigados a residir no município sede da unidade policial que prestarem serviço, não podendo afastar-se sem autorização superior, salvo prazo e diligência de seus encargos. Aqui é mais na lei, não vamos se preocupar muito com isso. Mas, como regra, se você está trabalhando, porque é o que acontece muitas vezes, pode acontecer com vocês, né? A maioria aqui dos meus alunos são de Parnaíba, Teresina, Picos. Aí pode ser, em Parnaíba, vamos supor, você foi nomeado para Esperantina, para Piracuruca. Aí tem pessoas que não vão morar lá. Simplesmente vai lá, tira o plantão, depois volta. Pela lei, não é o correto, né? Porque pela lei, os policiais ficam obrigados a residir no município da unidade policial em que presta serviço, não podendo sair sem autorização superior, salvo por ato de diligência de seus encargos. O STF já considerou isso aqui inconstitucional. Para o STF, isso aqui é restringir demais a vida da pessoa, interferir demais na vida privada da pessoa. Mas isso é jurisprudência. Na hora da prova, se a NUCEP cobrar o artigo, pode marcar como certo. É estranho, mas está na lei. É a lei que está dizendo. E para finalizar, nos municípios em que houver mais de uma delegacia, o período máximo de permanência em cada uma delas é de 2 anos, podendo, em caso de interesse público, ser prorrogado por mais um, ouvido o Conselho Superior. Então, tem alguns locais que eu só tenho uma delegacia. Aí o cara pode passar o resto da vida dele ali. Mas tem cidades, municípios, né, que eu tenho mais de uma delegacia. Aí, nesse caso, o período de permanência máximo aí do policial nessa delegacia é 2 anos, podendo ser prorrogado por mais um ano. Então, ele fica ali 3 anos, aí, opa, vou para outra delegacia. Aí passa ali 2 anos, depois vai para outra. É assim, é por isso que muitas vezes, você já deve ter até visto isso na prática, vai entender agora. Você chega para um delegado e ele diz: ah, eu já fui delegado da delegacia da mulher, eu já fui delegado da delegacia de criança, adolescente, já fui delegado não sei de quê, já fui isso, já trabalhei não sei aonde. Então, muitas vezes ele fica só mudando de delegacia, na mesma cidade, mas ele sai mudando. Por que isso daí? Por conta do que determina aqui o artigo 78, beleza? E aí, com isso, a gente finaliza a teoria, todo o Estatuto da Polícia Civil foi estudado de forma bem didática aí para vocês, bem objetiva. Agora é com vocês. Fazer a leitura, tudo foi explicado, todos os dispositivos, e aí qualquer dúvida, pode entrar em contato. Como eu disse para vocês, seguir uma sequência bem didática, às vezes pulando alguns artigos, mas depois voltava para explicar, para que vocês pudessem compreender. Agora ter uma visão, vocês vão observar. E aí, se isso acontecer com vocês, fala comigo. Como assim? Estou lendo aqui, que com certeza algum de vocês já fizeram a leitura antes de assistir todas as aulas, né? Mas agora, finalizando, acabou, teoria acabou. Pega agora. Aqui, para quem está assistindo ao vivo, estamos acabando numa sexta-feira. Tem um sábado, tem um domingo para você estudar. Quando na segunda-feira você fala, professor, mudou demais, viu? Entendi, realmente, você vai olhar para o artigo e vai entender o que ele está dizendo. Porque às vezes você olha assim, não sabe nem o que está dizendo, né? Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Bom que fica sempre se reciclando, exatamente. Muito bom, top demais essa aula. Não, hoje não vai ter mais aula. A professora Natessa não pôde ministrar aula hoje, seria a aula dela, né? Vai ficar para a próxima semana. Tudo certinho? Alguma dúvida aí? Para a gente finalizar já a nossa aula. Ainda vai ter aula? Hoje não, mas do estatuto, se a pergunta for do estatuto, vai. Questões. Teoria não, teoria finalizamos. Mas ainda teremos de questões. Um pouco mais de um mês é a noção que eu tenho. Eita, isso é bom demais, é absurda, coisa boa. Na próxima semana, sim, teremos aula assim na próxima semana. Aula de questão vai ficar na próxima semana. Aula da professora Natessa também. Beleza? Alguns bônus ainda serão postados na próxima semana. Grande abraço aí para todos. Muito obrigado aí pela companhia. Qualquer dúvida, espero a conversa de vocês na segunda-feira, tranquilo? Grande abraço a todos, forte abraço e até a próxima aula.